Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, sextou no canal, isso mesmo. E se você não assistiu o vídeo de ontem, gravei ontem à noite um vídeo logo depois da gente saber, né, o nosso próximo adversário aí nas semifinais da Libertadores, né, o Peñarol. Enfim, gravei um vídeo do retorno do canal. Se você não sabe exatamente por que eu sumi durante uma semana, recomendo que assista, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mais uma vez aí, agradeço a preocupação de vocês. Vamos logo às notícias do Fogão. Vamos misturar aí Libertadores, Brasileirão, enfim, Seleção Brasileira. Hoje tem Seleção Brasileira, convocação, né? Será que vai ter jogador do Glorioso? Será? Pessoal, há alguns dias atrás, até quando o canal estava nas suas mini férias forçadas, saiu uma notícia aí de que o John Textor estava obstinado, né? Até acho que a palavra usada foi uma obsessão por ver o Botafogo no Mundial de Clubes 2025, aquele que vai ser disputado lá na terra do Tio Sam, né? Lá na terra do Textor, Estados Unidos. A gente sabe que equipes sul-americanas, né, brasileiras já classificadas, o Palmeiras campeão da Libertadores 2021, Flamengo campeão 2022 e o Fluminense atual campeão, né, em 2023. Esses três times brasileiros já estão confirmados no Mundial, nesse novo formato aí da FIFA, né? Quem mais que está confirmado? Boca Juniors e River Plate, né? Os dois gigantes do futebol argentino, estes classificados pelo ranking Conmebol, tá? Então, através do ranking Conmebol, a Argentina indicou Boca e River, né? Tem muita política envolvida, naturalmente, né? A gente sabe da força aí das torcidas, o que representa ter também torcedores de Boca e de River viajando para os Estados Unidos, bilheteria, tem uma série aí de detalhes. O que temos agora em aberto para a América do Sul? Apenas uma vaga, né? Então, naturalmente, disputando essa única vaga, Botafogo, Atlético Mineiro, Peñarol e, como o River já está garantido, Olímpia do Paraguai, tá? Então eu explico. Naturalmente, quem ganhar a Libertadores desse ano, se for o Fogão, tomara que seja, né? Estamos confiantes, o Botafogo se classifica, né? Seria aí o terceiro carioca participando aí do Mundial. Se for, né, o Galo, o campeão, naturalmente o Atlético Mineiro, o Peñarol, ou então o Olímpia do Paraguai, caso o River Plate ganhe a Libertadores, né? O Olímpia é aquele time que não vai entrar em campo aí nessas semifinais, mas vai estar torcendo para conquistar a vaga aí via River Plate, né? O River Plate já tem a vaga, então pelo mesmo ranking Conmebol, o Olímpia do Paraguai seria a última equipe classificada aí do nosso continente. Tá bem entendido? Deu para entender, né? É isso aí, galera. É isso aí. Deixa eu dar uma viajada aqui em seleção brasileira, daqui a pouco eu volto para falar de Libertadores, né? E assim a gente vai se acertando aqui nessa sexta-feira nublada no Rio de Janeiro, tá? Seleção hoje tem convocação, 1h, Dorival Júnior convoca o Brasil para enfrentar as duas lanternas da competição, né? Chile e Peru. O Brasil vai jogar contra o Chile lá no Chile, depois com o Peru aqui no Brasil. E além do nome do Luiz Henrique, o nome do Igor Jesus, segundo a ESPN, está cotado para estar na convocação, tá? Isso porque o Pedro do Flamengo e o João Pedro do Brighton, né, estão lesionados, né? A gente sabe disso. Então poderia realmente abrir uma vaga aí para o Cara de Sapo. Vai ser o apelido aí, segundo o TF, não, apelido nas internas do Igor Jesus. Inclusive a CBF teria consultado o Botafogo em relação tanto ao Luiz Henrique como ao Igor Jesus, né, como é que eles estão e tal, até porque houve essa preocupação aí na quarta-feira à noite com o Luiz Henrique. Ele acabou indo para o hospital, passou a noite no hospital lá em São Paulo, né, não retornou com o grupo do Botafogo. Já recebeu alta, inclusive se reapresentará ao Arthur Jorge daqui a pouco no CT Lonier, tá? Ele se representa normalmente. Há uma possibilidade maior que ele seja poupado da viagem para Brasília, né? O Botafogo embarca para Brasília para enfrentar o Grêmio amanhã à noite, tá? Então
mesmo já estando tudo ok com o nosso Pantera, pode ser que por precaução, né, isso aí não vai depender do Arthur Jorge, né? Isso aí é a equipe médica do Botafogo que vai dizer, olha, melhor segurar o jogador, ou então tá tudo bem com ele, dá para ir para o jogo, né? Existe então uma tendência. Mas com relação à CBF, como eu ia dizendo, o Botafogo falou que tá tudo ok com o Pantera, né? Foi só um susto, não um mal-estar ali, um ataque cardíaco e tal. E aí a gente revive, né, aquela situação de o quanto que pode ter sido até o fator emocional, né? A gente, acho que vocês acompanharam aí nos últimos dias que houve uma tentativa de dar uma queimada, né, no Luiz Henrique, falar que uma notícia requentada aí de meses atrás, de que ele poderia estar envolvido em alguma situação ali com o Paquetá, ainda a questão das apostas lá na Europa, né, e já tudo foi super esclarecido. Era um dinheiro que um parente do Paquetá tinha pego emprestado com o Luiz Henrique, né, e uma grana que, sinceramente, né, é um dinheiro, acho que era 3 mil euros, que não dá nem 20 mil reais, e a gente sabe que para esse nível, né, de jogador, de salário, do que eles ganham, né, não era um dinheiro assim substancial. Só tentando traçar aí um paralelo, como foi a questão do Scarpa, né? Do Scarpa, sim. O Scarpa era um dinheiro ali né, muito importante, mesmo para um jogador que ganha tão bem, né? A questão lá do Scarpa e os bitcoins, enfim. Mas do Luiz Henrique não. Então, assim, tudo já estava esclarecido, mas a jornalista Mili Lacombe, do UOL, resolveu justamente na véspera do jogo com o São Paulo lançar isso como se fosse uma notícia de agora, né? E o mais incrível, né, o mais absurdo, sugerir que o John Textor até intervisse ali, sacasse o Luiz Henrique, enfim, uma coisa assim... Não é nem beira o absurdo, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, a gente também até se questiona o quanto desse mal-estar aí do Luiz Henrique não pode ter sido até também pelo fato psicológico, porque por mais que o jogador saiba que isso aí não é verdade, que está superado, que foi uma notícia de meses atrás, né? O jogador é um ser humano como todos nós, né? Eu comentei aqui ontem que eu fiquei essa última semana aí sem celular, fiquei para baixo, fiquei, poxa, realmente muito chateado, deprimido, tal, porque, né? A gente sabe que o celular hoje tem tudo ali, né? Então é isso. Todo mundo no final das contas, de carne e osso. Não somos máquinas, né? Não somos máquinas. Vamos ver. 1 da tarde saberemos quem estará na lista. A gente sabe que naquela pré-lista ali de 50 nomes do Dorival tem também o nome do John, né, presente. Então, quem sabe aí. E do Alex Telles também, né? Alex Telles também está na lista de 50 nomes. Galera, bastidores da Botafogo TV. Ontem eu falei para vocês, né, que na hora que eu estava gravando à noite, daqui a pouco, 9h30 da noite, bastidores. Foi muito legal. Foi mais uma vez muito criativo, porque o Botafogo tem uma limitação, qualquer clube, né? Não pode mostrar as imagens ali de campo quando é jogo da Libertadores, né? Então, diferente dos bastidores que a gente está acostumado a ver, que tem aquele visual ali de Canal 100, né? Mostrando os jogadores em campo, as jogadas e tal, o bastidores tem que usar outros tipos de imagem. Então tem muita imagem de vestiário. Dessa vez teve ali um storytelling, né, mostrando desde o jogo da ida, né, entre Botafogo e São Paulo no Newton Santos, o vestiário, depois o pós-jogo, o Arthur Jorge falando com os jogadores que não era para eles baixarem a cabeça. Poxa, era um jogo que o Botafogo poderia ter ganho de 1-0, 2-0, até mais, mas o que ficou para trás, e agora o Botafogo tinha que seguir com coragem, né? Inclusive a frase aí da thumb, né? Que virou um mantra, né? Virou um mantra alvinegro aí. Preciso ter coragem realmente para se fazer história, né? Então teve esse storytelling, teve a questão do Arthur Jorge falando, olha, no sábado a gente tem outro jogo muito importante que a gente precisa vencer, que era o jogo Fluminense. E aí mostra também algumas imagens da torcida, do próprio Arthur Jorge ali na beira de campo, do Luiz Henrique falando após o jogo, né? E aí volta, né? E aí vai finalmente para o jogo do Morumbi, também mostrando toda a delegação, né? O Botafogo foi uma delegação enorme, né? E isso é muito legal, porque a gente vê que justamente os bastidores, os funcionários, né? Que vão desde o nosso CEO, o Tairo Arruda, que estava lá, né? Até os funcionários roupeiros, enfim, mais simples, todos ali, né, hermanados, né, unidos
por um só objetivo, e os jogadores curtindo muito isso. Deu para ver realmente essa sintonia enorme, né, entre o time, os jogadores, Arthur Jorge e a galera aí do backstage, né? Então, muito legal, realmente. Vale muito a pena esses bastidores. Vou assistir de novo hoje. Vou assistir de novo com calma, com tranquilidade. Vale realmente a pena assistir até mais de uma vez, porque realmente emocionante. Fora o que foi a nossa classificação histórica, né? Uma classificação aí, 51 anos, que a gente não conseguia estar numa semifinal de Libertadores, né? Lembrando que o Botafogo saiu lá da pré, né? Aurora, Bragantino, né? Fomos galgando, né, os degraus. Um detalhe também interessante desses bastidores é que o Barbosa até pergunta para o Almada assim: é o seu primeiro gol de cabeça na carreira? E o Almada confirma que sim, né? Baixinho Almada fez o primeiro gol, e que gol, né? Que importância esse primeiro gol na carreira, né, do Almada, gol de cabeça. Pessoal, vocês têm mandado mensagens aí pelo Instagram. Se você não me segue no Instagram, estou de volta lá também, né? Também fiquei paralisado uma semana sem acesso. Canal Botafogo Digital lá no Instagram. E começou a obra aqui do lado, galera. Começou a obra. Meu Deus do céu. O barulho vai atrapalhar um pouquinho. Tentei aqui me adiantar, mas já está batendo 8 horas. A galera não perdoa. Então, datas das semifinais, tá? Provavelmente 23 e 30 de outubro, 2 quartas-feiras. Mas a chance de ser também 2 quintas, né? Depende de como que a Conmebol vai organizar isso aí, o jogo também do River e o Galo. Então pode ser também que seja 24 e 31 do 10, né? E até uma menor chance de ser na terça-feira, ou seja, 22 e 29. Mas essa eu não apostaria. Eu vejo com menos chances. Provavelmente vai ser uma quarta e uma quinta, uma quarta e uma quinta. Falta só a Conmebol escolher qual que vai ser o confronto de quarta e qual que vai ser o confronto de quinta, tá? Para quem está pensando de ir para o Uruguai, então não compre ainda suas passagens, né? Porque não dá para a gente cravar ainda qual vai ser o dia, né? Provavelmente 30 ou 31. O jogo da ida, obviamente, Newton Santos, e da volta lá no campeão del siglo, né? O campeão do século, o estádio do Peñarol, lá em Montevidéu. Que achei que estava com um gramado, né? Vi o jogo ontem entre Peñarol e Flamengo e achei que estava com um gramado legal. Gostei, né? Enfim. Pessoal, favoritismo do Botafogo, né? Quem acompanhou esses dois jogos, eu assisti praticamente inteiro, né? O jogo do Maracanã e agora o jogo de ontem entre Peñarol e Flamengo. A gente viu que o Peñarol não é esse bicho-papão todo, mas temos que pregar respeito. Se a mídia começar agora também, o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, o Botafogo tem o melhor futebol da Libertadores, né, até melhor que o do próprio River, o River que não fez grandes atuações contra o Colo-Colo, por exemplo, né, não vamos entrar nessa também, galera. Peñarol é sempre osso duro de roer, e eu volto com o exemplo lá da Conmebol de 93, que o Botafogo foi campeão em cima do próprio Peñarol. Foi duro, foi um jogo duríssimo. Quando o Botafogo achou que ia ser campeão, Peñarol ainda conseguiu marcar um gol no finalzinho e forçar a ida para os pênaltis. Então, esses jogos com times com a tradição de um Peñarol, né, o Peñarol e o Nacional são as maiores equipes, né, do futebol uruguaio, como vocês sabem. Então não vai ser moleza, e a gente vai decidir na casa dos caras, né? Ontem o Flamengo pressionou, e o Peñarol, tudo bem, não produziu muita coisa, mas se segurou ali fechadinho, né, e evitou o que seria o gol aí do Flamengo, que o Tite tinha prometido ou projetado, sei lá, né? E o Peñarol se segurou, né? O Peñarol jogou basicamente 180 minutos por uma bola que foi o gol no Maracanã, né? Então temos que estar muito atentos a isso. Claro que o Botafogo vai ter a seu favor, né? Claro, o Peñarol também tem, mas vai ter a data FIFA, vai ter o retorno aí provável do Jacaré, do Eduardo, quem sabe Jefinho, né? Então, Cuiabano, né? Então o Botafogo, claro que né, a gente projeta aí um mundo ideal, o Botafogo com esses jogadores à disposição para esses confrontos tão importantes, né, daqui a um pouquinho menos de um mês, né, um mês praticamente, até as semifinais da Liberta, né. A tendência também com relação a ingressos, né, pela Conmebol, o Botafogo tem que disponibilizar 4.000 ingressos
no Newton Santos, para a torcida do Peñarol. Vocês viram que no jogo do Maracanã eles invadiram ali, encheram o setor visitante do Maracanã, fizeram uma grande festa. Então o Botafogo vai separar ali também 4 mil ingressos e, obviamente, a gente vai ter direito aos mesmos 4 mil ingressos no jogo lá de Montevidéu, né? Então, torcida aí, a galera que está se preparando aí, né? Tem gente que está se preparando para Buenos Aires, mas vamos com calma. Primeiro a gente tem que passar. O nosso roteiro até a glória eterna é Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. Essas 3 cidades, não tem como fugir disso. Claro que desde que a gente passe pelo Peñarol, né? Pregando sempre respeito, né? É importante, por mais que a gente saiba, não, o Botafogo tem um time melhor que o Peñarol, o Botafogo joga melhor que o Peñarol, mas temos que botar isso em prática, em campo, se possível, tá? E eu acho que obviamente, o objetivo do clube, do grupo todo, é fazer o resultado em casa. O que a gente não conseguiu contra o São Paulo é fundamental, e que o Flamengo também não conseguiu no Maracanã contra eles, o Botafogo, fazer o resultado de vitória, né, no Newton Santos. Isso é fundamental. Quem sabe até, né, 1, 2 gols de diferença seria, né, 2 gols seria maravilhoso, né? Vamos lá, galera, vamos lá. Sobre o estádio, eu falei um pouquinho no vídeo de ontem, né, sobre o estádio da final, né? Eu sei que a gente tem que ir com calma, mas vou falar da final, né? Dia 30 de novembro. Existe aí uma tendência, de fato, que o estádio seja o Monumental de Nunes, considerando que o River passe pelo Atlético Mineiro, né? Se o River não passar, pode ser que tenha um backup aí, que tenha um estádio menor, né, naturalmente, já que hoje o Monumental de Nunes se transformou no maior estádio do continente, né, todo reformado, aproximou a arquibancada ali do gramado. Eu conheci o Monumental de Nunes em 1995, ali, começo de 95, já contei aqui para vocês no canal, foi um jogo, um empate entre River Plate e Ginásio e Esgrima, né, eu estava lá em Buenos Aires, né, e, claro, fui ver futebol. E aí teve esse empate, se não me engano, com o gol do Francescoli, né, que jogava no River. Então eu conheci o antigo Monumental de Nunes, né, que aliás lá eles não chamam de Monumental de Nunes, né, assim, é uma coisa mais pessoal, né, assim, não tem essa pompa toda, é tipo chegar aqui e falar, quero ir no estádio Mário Filho, né, eles chamam de La Cancha de River, né, o campo do River. E fui também, conheci também um estádio nessa época, nessa mesma viagem, que pode ser também o palco da final, que é o estádio do Independiente, né, em Avellaneda. Nesse caso, eu assisti o clássico de Avellaneda, que é o Independiente e Racing. Eu fiquei na torcida do Racing, né? O Racing, que aliás ontem deu um sapeca iaiá no Atlético Paranaense, 4-1, se classificou na Sul-Americana. Então, é uma possibilidade, tá? Avellaneda é mais ou menos como se fosse Niterói em relação ao Rio de Janeiro, né? Mais ou menos isso. Ou La Plata também seria outra possibilidade, no caso de uma final Botafogo e Atlético Mineiro, né? Porque por mais que as torcidas se mobilizem de ir até a Argentina, não faria sentido ter um estádio para sei lá quantas mil pessoas que hoje tem o Monumental de Nunes, né? Um estádio enorme e não ficar lotado, né? Seria ruim para a imagem da própria Conmebol. Então, acredito que vai ter essa ponderação da presença do River na final, Monumental de Nunes. Sem o River, com o Galo passando, né, e enfrentando o Fogão, se Deus quiser, aí sim seria num estádio menor. O que você prefere? Comenta aí embaixo. Pegar logo o River, né, com o estádio lotado, pressão dos hermanos, ou prefere pegar o Atlético Mineiro numa final, né? Claro, sempre ponderando. Precisamos focar antes no Peñarol, né? Depois a gente pensa, mas só um exercício aqui de imaginação, né? Galera, PVC volta a atacar. O PVC, acho que ele está realmente mexido, né, com o novo Botafogo. PVC, que é um jornalista que eu sempre respeitei muito, de vasto conhecimento histórico, né? Sempre foi muito respeitoso com o Botafogo, mas agora ele está um pouco nessa onda aí da imprensa paulista, né? E ele reclamou da postura do Arthur Jorge na coletiva, justamente uma coisa que eu comentei ontem com meu pai falou a mesma coisa, tipo que a gente gostou muito da coletiva do Arthur Jorge pós-jogo com São Paulo, inclusive na hora que um repórter lá paulista resolveu puxar, né, aquela velha pergunta dos fantasmas do espírito, do lado psicológico do Marlon Freitas, né, ou do Marlon, como diz o nosso mister, né,
E aí o Arthur Jorge, assim, falou ali, não deu para entender o que foi rápido, assim, com o Marlon, tipo assim, deixa que essa é minha, né? Deixa que essa aqui eu domino e respondo. E falou que não tinha sentido, né? Não tinha sentido voltar num assunto de 10 meses atrás, que ele nem estava no clube, né? Voltar a falar de 2023, já se falou isso tantas vezes, em tantas coletivas, e o Arthur Jorge sempre fala, né, da página virada, está mais claro do que está virada essa página, né? E aí o PVC criticou, disse que foi uma postura errada do Arthur Jorge, que não deixou o Marlon Freitas responder, que censurou a resposta do Marlon. Eu não vejo dessa forma. Vejo que um comandante como é o Arthur Jorge, né, não é nem questão de proteger os seus jogadores, é simplesmente botar ordem ali, né, porque de repente o jogador, por mais que o Marlon se expresse muito bem, e foi também muito bem na entrevista, na coletiva, né, às vezes o jogador, enfim, tem essa coisa, não, fosse responder isso, e não tem nada que responder realmente, não tem mais nada de se falar. Se o cara tá perguntando isso ainda, das duas uma, ou ele não acompanha o Botafogo, que é bem provável, né, e não assistiu várias coletivas passadas, né, ou então ele está realmente querendo cutucar. De repente são as duas coisas, né? Nem acompanha o Botafogo e quer dar uma cutucada ainda no Botafogo, ainda sobre 2023, o que não faz sentido nenhum. Eu achei que foi a melhor parte, eu vou discordar integralmente do PVC, vou dizer que foi a melhor intervenção do Arthur Jorge, melhor parte dessa coletiva foi justamente o Arthur Jorge falar que a pergunta não fazia sentido nenhum, né? O repórter ainda tentou ali ficar meio que insistindo no assunto, não, isso aí já 10 meses atrás, por que a gente... E o Arthur Jorge falou, vamos falar do agora e do futuro. O Botafogo acaba de se classificar para uma semifinal que há 51 anos não jogava, né? Então vamos falar disso. Por que a gente vai revisitar 2023? Não faz sentido algum, né? Mas os caras vão tentar, né? É uma loucura, uma loucura. É isso. Pessoal, para a gente fechar esse vídeo, já estamos com 20 minutos. Tava com saudade de falar, tava aqui com muita saudade de vocês. Essa que é a verdade. O Gatito, né, a gente sabe, ele foi expulso e parece que foi para a súmula de que ele teria dado um soco, né? O Gatito teria desferido ali um soco, não sei bem se foi alguém da comissão técnica do São Paulo, enfim. E aí, claro que ele pode realmente pegar uma suspensão maior e até não voltar, né, a jogar aí, a ser relacionado, né, já que ele é reserva do John, nessa Libertadores. A gente ficaria com o Raul, né, o Raul que ainda não pôde nem jogar pelo Botafogo, mas estava lá também no jogo, enfim, relacionado. Então, basicamente é isso. Mas a gente viu, né, comentei isso aqui ontem, o quanto foi importante ali, até aquela esfriada ali no São Paulo, naquele momento que o São Paulo, obviamente, iria crescer nos minutos finais depois do empate, né? Então, foi providencial ali a confusão, que, ao que me parece, foi iniciada pelo próprio Rafinha, não? Rafinha, que no primeiro jogo fez tanta questão de fazer cera, né? Ia bater a lateral, ficava pensando 2 horas se batia a lateral, se secava a bola, o que fazia, né? Então, o próprio Rafinha aí também, mais uma vez, acabou fazendo que o tempo passasse, né? Sem estar com a bola rolando, né? Então, obrigado, Rafinha, né? O Gatito, o Marçal comentou nesse sentido aí. Galera, muito obrigado mais uma vez aí pela moral de vocês. Tamo junto. Vou relembrar aqui para vocês que agora estamos com um Pix do canal, isso mesmo, canal Botafogo Digital @gmail.com, tudo junto, né? Canal Botafogo Digital @gmail.com. Galera que puder chegar junto, agradeço de coração quem já chegou. Meu xará Carlos Renato já prestigiou, a Tânia já prestigiou, uma galera aí fazendo Pix aí que me ajuda a pagar justamente esse celular aí, que é a novidade no canal, né? E vamos que vamos. Muito obrigado pelo prestígio de vocês, pelas palavras carinhosas. Dá sua curtida, se você não é inscrito, se inscreva no canal e comenta aí embaixo, né? Amanhã já tem jogo, amanhã tem fogão de novo. O ritmo é frenético. Tamo junto, abraço. Ótima sexta-feira a todos.